vamos nos concentrar, pensar em Jesus, que Ele esteja conosco nessa noite, nos intuindo, nos protegendo, derramando as suas melhores vibrações sobre nós todos, e que essas vibrações possam se estender a todas as pessoas que estão conosco nessa caminhada, nossos amigos, nossos familiares, pessoas queridas, pessoas que convivem conosco e com elas aprendemos nos momentos difíceis, nos momentos bons, que todos nós possamos carregar sempre a certeza que Jesus nos ampara, nos protege, junto com os nossos benfeitores, que estão conosco em todos os momentos, que nós possamos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e nossos corações para as intuições, para os seus recados, que a nossa fé permaneça constante, firme, e que possamos, nos nossos dia a dia, seguirmos caminhando, sem dúvidas, no propósito maior da nossa encarnação, que é a nossa evolução. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. A Adriana está no jeito para fazer a leitura da primeira parte, Adriana? As questões e o primeiro texto. Lê as duas questões e o primeiro texto, por favor. Ah, tá. Pode deixar. Deixa eu só tirar as coisas aqui da frente. Tá bom. Distúrbios emocionais. Questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo em sua vida. Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Corpo. Engenho vivo que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica em caráter de obrigatoriedade, para transitar no planeta por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Família. Grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Profissão. Quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas obrigações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência em demanda do futuro. Provas. Lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes em transatas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e reaprender. Doenças. Problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Decepções. Cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos excessos,
aos quais ninguém pode fugir. Inibições, embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Condição, meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Segundo, é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para esferas superiores. Pense no valor do espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. André Luiz, Estude e Viva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Distúrbios emocionais. Enquanto nos demoramos encarnados no plano terrestre, um tipo de impaciência existe, sutil, capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos, a revolta contra nós mesmos. Acolhemos receios infundados em torno de opiniões que formulem de nós, seja por deformidades físicas, frustrações orgânicas, conflitos psicológicos ou empeços sociais de que sejamos portadores, e adotamos o medo por norma de ação, no exagerado apreço a nós mesmos, e dessa inquietação sistemática comumente se deriva um desgosto contínuo contra as forças vivas que nos entretecem o veículo de manifestação. E tanto espancamos mentalmente esses recursos que acabamos neuróticos, fatigados, enfermos ou obsessos, escorregando mecanicamente para a calha da desencarnação prematura. Tudo por falta de paciência com as nossas provações ou com os nossos defeitos. De certo, ninguém nasce no corpo físico para louvar as deficiências que carrega ou ampliá-las, mas é preciso aceitar-nos como somos e fazer o melhor de nós. Desinibição construtiva, compreensão do aprendizado que se tem pela frente. Acolher o instrumento físico de que o alto comando da vida nos considera necessitados, tanto para resgatar culpas do pretérito na esfera individual, quanto para a consecução de empresas endereçadas ao benefício coletivo e realizar todo o bem que pudermos. O corpo carnal de que dispões ou a paisagem doméstico-social em que te situas representam em si o utensílio certo e o lugar justo, indispensáveis à aprovação regeneradora ou à missão específica a que te deves afeiçoar. Por isso mesmo, o ponto nevrálgico da existência é o teste difícil que te exercita a resistência moral, temperando-te o caráter no rumo do serviço maior do futuro. Nossas perturbações emocionais quase sempre decorrem da nossa relutância em aceitar alguns dos aspectos menos agradáveis, conquanto passageiros de nossa vida. Saibamos, pois, rentear com eles honestamente, corajosamente, nada de subterfúgios. Temos um corpo defeituoso ou estamos em posição vulnerável à crítica? Seja assim. Contrariamente a isso, porém, reflitamos que ninguém está órfão da bondade de Deus, e confiando-nos a Deus, procuremos concretizar tudo de bom ou de belo no círculo de trabalho que se nos atribui. Por outro lado, vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Os espíritos embutidos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que lhes anestesia a consciência, até que a dor os desperte.
a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Agradeçamos desse modo a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade e, abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio que nos compete efetuar no próprio espírito, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade, na certeza de que podemos solucionar todos os problemas na oficina do serviço com a bênção de Deus. Emmanuel, Alma e Coração, psicografia de Chico Xavier. Muito bom, muito obrigado. Nós temos aí, né, um primeiro texto de André Luiz, se eu não me engano, e no livro Estude Viva, e um segundo texto que me parece um claro comentário, né, de alguns aspectos do que André Luiz apenas toca de maneira muito rápida, né? Por exemplo, quando ele fala das inibições, das provas, do corpo, do meio social. Então, na mensagem de Emmanuel, nós vamos ver um comentário, né, que, na verdade, parece estar comentando essa mensagem de André Luiz, que é dada como uma forma bem, assim, cifrada, né, que exige que a gente passe um tempo para retirar dali o que está escondido dentro da mensagem, né. Então, nós temos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer como introdução é que quando nós estudamos o Espiritismo, isso nos reposiciona, nós começamos a olhar a vida de um modo que não é igual ao dos outros. Todo mundo olha, né, para o corpo, todo mundo olha para a posição social, todo mundo olha para as provas, todo mundo tem inibições, mas como nós espíritas olhamos para isso? Essa é a questão. A filosofia pode ter um olhar sobre isso, as diversas filosofias, a psicologia, as diversas psicologias, as diversas religiões, ou o simples cidadão andando na rua e pode ter a opinião dele, ele tem todo o direito. Mas como nós espíritas olhamos para todos esses aspectos da nossa vida? E vendo o comentário de Emmanuel, nós vemos que, por exemplo, nessa mensagem de André Luiz, tem muita coisa escondida em cada um desses itens. Nós poderíamos, dependendo do interesse das pessoas presentes, nós vamos nos concentrar, por exemplo, em um ou dois ou três aspectos, mas será provavelmente impossível falar de todos. Então, nós espíritas vamos basear a nossa visão, nós olhamos para a vida como uma lente, e essa lente é a lente da imortalidade, das reencarnações, da presença de Deus no universo e na vida, da pluralidade dos mundos habitados e da possibilidade da comunicação com os nossos seres queridos, ou não, que já partiram. Então, a nossa visão da vida se baseia nesses 5 aspectos. E olhar para as coisas, interpretá-las, compreender o sentido e transpor isso para a nossa existência é o esforço que nós fazemos aqui. Qual é o sentido? Emmanuel chama a sua lição, né, o seu texto, de distúrbios emocionais. De onde vem, para muitas pessoas, os distúrbios emocionais? Vem exatamente do fato de que a pessoa experimenta uma emoção, experimenta uma sensação, tem uma percepção de si mesma, ou da vida, ou da sua situação, mas esta não é necessariamente a percepção espírita. Porque muitos amigos, irmãos e pessoas estão sofrendo, mas muita coisa pode mudar na nossa vida quando muda a nossa percepção. Aliás, quase tudo pode mudar na nossa vida quando nós passamos a olhar as coisas com lentes diferentes. Então, finalizo dizendo que a doutrina nos permite
olhar para nós mesmos, olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para o que nos acontece e entender o que isto significa. Né? Nós poderíamos, por exemplo, analisar a nossa própria personalidade, o nosso psiquismo, as nossas tendências, a partir do que a doutrina nos dá como instrumento. Por que que eu sou como eu sou? Por que que eu gosto do que gosto? Por que que eu tenho estas tendências e não outras? Por que que há sofrimentos na minha vida que não há na vida da pessoa que está ao lado? Por que que eu estou passando por isso e os outros não? Então, a doutrina vai nos dando um esclarecimento que nos permite interpretar, entender, compreender e mudar a nossa vida. E quando nós estudamos, o objetivo é exatamente esse, que nós possamos fixar essas lentes e interpretar a nossa vida, entender a nós mesmos, para que a gente possa extrair dessa vida o máximo possível, né? Para não repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos do nosso passado espiritual recente, né, ou distante. Mas está lançado, né, o primeiro comentário, os textos são muito ricos, cada um de nós, às vezes, tem a nossa atenção, né, concentrada num ponto, e nós vamos tentar extrair, né, desses aspectos todos, aquilo que possa ser o mais enriquecedor para nós. Então, abro, né, para os comentários, para que a gente possa se enriquecer. Débora, desculpa. Oi, Débora. Depois, Adriana, então. Desculpa, Adriana, também não sabia que você tinha levantado. Eu acho muito, muito interessante esse assunto, e principalmente quando a gente olha na visão espírita, onde algumas pessoas, por exemplo, está passando por uma situação e está fadado a uma cadeira de roda até o fim da vida, e se a pessoa olha sem a visão espírita e fala, poxa, passou a vida numa cadeira de roda, é como se acabou a história dessa pessoa sem opções. De repente, quando você olha com a visão espírita, você fala, não, é um pedaço, é uma vida de muitas, é um pedaço que você está passando por isso, e na próxima não necessariamente vai ser assim, e por aí, daí em diante. Então, é muito legal a gente ter essa visão espírita para saber, não, eu tenho que passar por isso, então, se eu tenho essa doença, se eu tenho esse problema, esse karma, sei lá, é agora, é um pedaço muito pequeno de tudo que a gente ainda tem para fazer e para viver. Então, é um tema muito interessante esse, eu gosto bastante. Eu vou dar até um exemplo rápido. Eu fui para o Brasil, a gente ficou 2 semanas lá. Essas 2 semanas minha mãe ficou de cama. Minha mãe tem uma saúde frágil e ela pegou um resfriado e ficou literalmente de cama, com febre, e ela chorava e falava, mas vocês, logo agora que vocês estão aqui, fazia tantos anos que vocês não vinham, eu tinha programado tanta coisa para a gente fazer. E aí até que a gente falou, não, poderia ter sido pior, de repente você teve que passar por isso para a gente evitar alguma outra coisa que poderia ter acontecido. Essa é a questão da visão. Para mim, eu estava perto dela, estava do lado dela, pouco importa se ela estava na cama ou saindo comigo para passear, entendeu? Mas para ela eu entendo a frustração, mas se a gente olha nesse ângulo de outras coisas poderiam ter acontecido, talvez evitaram, né, os nossos benfeitores evitaram de coisas piores acontecer pelo fato dela não poder sair de casa e estar na cama. Então, tudo isso, bom, eu falo demais, né? Mas é mais ou menos. Você não falou demais, e eu diria, não acrescento nenhuma vírgula, eu diria que você entendeu tudo perfeitamente. Quando a gente entende assim, Débora, é que a gente está entendendo doutrina espírita, entendeu? Qual é isso? O que eu acrescentaria é o que eu tenho visto muito na nossa experiência de vida, as pessoas querem mágica, querem que as coisas aconteçam, e a doutrina ela nos faz exatamente entender as coisas. Poxa, poderia ser pior, né? Ou que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que você está de cama justo agora, que nós estamos aqui com você, para poder te ajudar, te socorrer. Quer dizer,
nós, com a visão que temos, conseguimos extrair da vida, né? Todo limão que nos é dado, a gente faz limonada. Né? Se agora você ficar chorando, porque... Então, esse é o lado bonito, né, da doutrina. Mas vamos lá, Adriana. Muito bom. Não, o primeiro texto, né, do André Luiz, quando ele coloca todos os itens, né, são todas as coisinhas na nossa vida, situações na nossa vida que estão ali, né? Por que eu sou Adriana assim, desse jeito, né, com essas características físicas? Né? Por que eu não sou a Gisele Bündchen, por exemplo, né? Não, porque não era para ser. Então, assim, por que eu tenho esse trabalho, essa profissão? Por que eu vivo nessa situação econômica? Por que eu, né? Todas as situações da minha vida, por que foram desse jeito? Porque são as situações necessárias para que eu evolua como estava programado. Né? E aí eu comecei a pensar que bênção ter todo esse conhecimento espírita nessa encarnação para poder tentar evoluir mais rápido um pouco, né? E colocando isso tudo em prática. Porque imagina se eu tivesse nascido num país que eu nunca ouvisse falar do espiritismo, que eu não tivesse contato com isso, ou numa situação que eu nunca tivesse oportunidade de conhecer o espiritismo. Como seria a minha vida, a minha encarnação? Será que eu estaria naquela inércia, estaria parada, sem fazer nada, como eu vejo muitas pessoas paradas, sem fazer nada, como eu estava antes, né, de conhecer o espiritismo? Então, eu pensei muito nisso, eu falei, que bênção que é, né? Então, acho que é aquela coisa de, vamos aproveitar o máximo que a gente puder, né, que agora que a gente tem esse conhecimento, e entender realmente, né, como a Débora falou, né, é só uma pequena passagem de toda a nossa existência, que é eterna, né? Então, mas o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e andar, né, ir para frente rápido, ou a gente vai devagarzinho? Aí é nosso livre-arbítrio, né? Então, é muito bom entender tudo isso e poder. E aí eu lembrei também de uma coisa que o Cristiano compartilhou esses dias no Facebook, que eu achei interessante, uma coisa que uma moça escreveu sobre uma piada espírita, né? E aí no final ela coloca que o Raul Teixeira, ele diz que ser espírita é para quem aguenta, né? Porque ela estava dizendo por que ser espírita por que é tão difícil ser espírita, né? Aí ela começa a colocar todas as situações, né? O quanto é difícil quando a gente aprende, né, que a gente tem todo esse livre-arbítrio e que a gente tem a responsabilidade, né? Então ela coloca todas as coisas e aí você fala, realmente, né? Então agora que eu sou espírita, minha responsabilidade aumenta, eu tenho mais conhecimento, vai ser cobrado mais, então é tudo aquilo, né, que a gente já sabe, né? Então, realmente, ser espírita é muito bom, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade aumenta e a gente tem que ser muito firme, né? Tudo é proporcional, né? Vamos lá, seu Jairo. Boa noite a todos. Eu primeiro queria só reforçar as palavras tanto do César quanto da Débora e da Adriana agora, e parabenizar todos nós que estamos nesse grupo, principalmente ao César e a Giovana, que nós estamos querendo aprender, né? Estamos estudando para aprender. E no final aqui da apresentação do Chico Xavier, ele fala, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade. São duas palavras simples, mas é difícil, né? Então, como a Débora falou, ver a vida sempre do lado positivo. A mãe estava lá deitada com um pequeno desconforto de saúde, mas ela viu, valorizou a presença da mãe. Então, eu acho que tudo que nos acontece, a gente tem que saber
ter a serenidade e ter a paciência para poder analisar aquele momento. Isso nos ajuda muito, porque o básico, o que é? No que se acontece, você fala, sou culpado, aquele outro é culpado, já procura a famosa palavra culpado, alguém é culpado daquilo, alguém é culpado disso, e isso não é que as situações que acontecem normalmente não é para isso. É para a gente ter paciência, saber analisar aquele momento que está vivendo, saber ter uma visão para frente, olhar um pouquinho para trás, por que chegou naquela situação e resolver de uma maneira consciente. É fácil? Não é fácil. Esses obstáculos que a gente tem no dia a dia faz parte do nosso crescimento. Mas para isso a gente tem que ter conhecimento, tem que participar de outros grupos que você não participa normalmente, para abrir a sua consciência, a nossa consciência. Então, eu valorizo muito esse grupo e que a gente procura, por exemplo, hoje nós estamos com um problema sério com o computador. Ele não queria entrar. Estava lá todo o tempo circulando, difícil. Eu falei, Regina, vamos, se não for pelo notebook, vai para o celular. A gente teve um obstáculo. Era mais fácil, está difícil, vamos embora, tchau, deixa eles lá conversar entre eles e vamos dormir. Mas não é isso que a gente tem. Tinha condições de participar, vamos participar. Tem obstáculo, vamos ver por que a gente teve aquele obstáculo. Enfim, é o dia a dia nosso. É fácil? Não é fácil. Se estamos aqui é bem claro, todos nós temos uma missão. É saber qual que é a nossa missão e viver. Valorizar, sempre fácil, valorizar a família, valorizar o corpo que você tem, valorizar o nosso conhecimento diário, sentir bem, olhar para frente, ter uma visão atual, mas olhar para frente. Enfim, mais uma vez, parabéns a todos nós por estar aqui e aos nossos mestres aí, que é o César e a Giovana, que está nos dirigindo. Porque não é fácil. Se você olhar, vocês têm o Zoom, vocês têm uma despesa do Zoom. Vocês têm um custo, vocês têm o tempo de vocês para programar essa reunião. Ela não acontece por acaso. A gente faz com muita alegria, seu Jairo, muita alegria. Isso, a gente tem que valorizar isso. Obrigado, seu Jairo. Nós agradecemos as palavras e eu tenho uma coisa que o senhor falou, que eu reforço, todos estamos realmente de parabéns. Muito importante isso que o senhor falou, porque todos estamos aqui para estudar, para aprender. E isso, né, é de uma importância, gente. Antes de passar a palavra ao Marcos, isso é de uma importância, isso é fundamental. Você não pode fazer nada na vida se você não entende o que está acontecendo. Então, você vê pessoas com conflitos íntimos, né? Pode ser a relação com o pai, pode ser a relação com a mãe, a pessoa tem dificuldade, pode ser a relação consigo mesma, conflito de natureza pessoal, sexual, identidade sexual, pode ser a relação com a família, pode ser a relação com o trabalho que a pessoa não gosta, o que ela gostaria de ter. É multidimensional a vida de cada um de nós, né? Por isso que André Luiz fala, né, como a Adriana falou, tem lá todas as dimensões da nossa vida, e poderíamos acrescentar. Mas quando nós estudamos, e é por isso que nesse grupo nós convidamos, nesse centro espírita, nesse grupo nós convidamos as pessoas sempre, começa no estudo, porque lá você vai entender quem você é, lá você vai entender e vai adquirir os instrumentos para lidar com a situação. Porque senão nós vamos ser sempre aquela pessoa que alguém tem que carregar a cruz para nós. Então eu corro num centro espírita, alguém ali carrega 2 metros, aí eu corro no outro, a pessoa carrega mais 3 metros, e eu passo a vida sem adquirir a força, né, para resolver, como o seu Jairo bem indicou, né, no final da mensagem de Emmanuel,
sem resolver, com serenidade, com tranquilidade, né? As coisas. Mas perfeito, muito bom, Sr. Jairo, obrigado, e vamos ao Marcos, que levantou a mão. Obrigado. É muito legal, porque é justamente sobre as palavras do seu Jairo, que ele falou da paciência e serenidade, e acho que até o preparo da pessoa, essa semana, agora, eu estava conversando com a Débora, e ela realmente me fez ver uma coisa que eu não tinha visto e que eu acho que tem muito a ver com esse estudo, esse aprendizado. Eu estava comentando, quando teve o caso do apresentador que tem uma filha que está com um câncer super raro nos olhos, e eu comentei, nossa, né, ele parece uma pessoa tão boa, ele está encarando tão bem o problema, um problema gravíssimo de uma filhinha pequena, de 6 anos de idade, que não tem nada a ver. Eu pensei assim, é estranho, você não vê isso acontecer com uma pessoa má, um ladrão, alguma pessoa que não tem moral, caráter, por que será? E aí, em seguida, a Débora já falou assim, não, talvez é porque essa pessoa que está acontecendo, ela está preparada espiritualmente para lidar com essa prova. E realmente, né, a forma como a pessoa encara, talvez numa pessoa que não está preparada, isso geraria revolta, indignação, sentimentos ruins, e que, pelo contrário, a pessoa tendo esse preparo e essa visão de vida mais ampla, com certeza é a questão da paciência e serenidade. Ele fala, nossa, eu tenho um problema, mas quem sabe a gente consegue ajudar e, ao mesmo tempo, conscientizar outras pessoas e buscar uma solução, e algo que nós temos que lidar com isso. Então, vendo nessa visão, eu falei, nossa, realmente tem todo sentido, às vezes, essas provações acontecerem com as pessoas que conseguem percorrer esse percalço e tirar lições positivas disso. Então, eu achei muito legal, tem muito a ver, eu acho, com esse texto, essa conversa que a gente teve. Maravilha, obrigado, Marcos. Cada um de nós está numa etapa da vida, né? E muitas vezes nós estamos vivendo, só para reagir rápido a uma coisa que o Marcos falou, que me chamou a atenção, entre todas as outras, né? Porque foi muito bem esclarecido. Mas muitas vezes a gente se surpreende, né, com o sofrimento dos bons. É que os bons já foram como aqueles que não são bons, entre aspas, né, que a gente vê como bons, como pessoas de se fala, poxa, por que está passando por isso, né? Porque às vezes nós fomos exatamente aquela pessoa que nós estamos olhando hoje, né? E quando Deus nos deu saúde, quando Deus nos deu família, quando Deus nos deu dinheiro, nós resolvemos bagunçar com tudo, né? E aí a gente nasce, né? E aí a gente é uma boa pessoa, às vezes, mas a gente nasce com as consequências, né? E isso é bonito na doutrina espírita. Agora, o mais bonito é que a doutrina não explica só o sofrimento. Ela diz, transforme o teu sofrimento em missão. Transforme o teu sofrimento em uma bênção para você e para todos. Né? Então, eu lembro de uma amiga que tem 1,50 m, é negra, começou a vida numa favela, tentou suicídio, uma pessoa que lutou com muitas dificuldades. Né? E hoje está fazendo palestra no Centro Espírita, coordenando evangelização infantil. É perfeita? Não, né? Tem os seus defeitos, tem suas qualidades boas e más, mas é uma pessoa que a doutrina salvou. Porque a partir do momento que ela leu o primeiro livro espírita, ela falou, agora eu entendo o que está me acontecendo. O terrível é você não entender. Né? Mas a partir do momento que você entende, acabou. Você fala, bom, agora eu sei por que eu estou passando por isso. Eu sei o que está acontecendo. Né? Então, com o tempo veio a informação pela própria mediunidade dela, né? Que foi alguém que, né, abusou da beleza, né? Que cometeu uma série de erros, de abusos, e aí a pessoa nasce numa condição terrível, muito difícil, né? Mas o que ela fez? Ela ficou chorando? Não, foi a luta. Né? Os médicos falavam para ela, eu lembro até hoje o dia que ela chegou, né, chorou, e falou, o médico falou que eu posso esquecer a ideia de ter filho. Né? Ela tem 1,50 m, né? E ela tem 2 filhas que devem ter o quê? 1,80 m cada, né?
São grandes as meninas. Então, você fala, ela não ficou chorando, e é uma pessoa que, quando você chega perto, todo mundo ri o tempo todo, porque você nem nota que ela é baixinha, pequenininha, né, e não está no estereótipo da beleza tradicional. Porque é uma pessoa que transformou a vida dela numa coisa boa. Né? E já notaram que tem, às vezes, aquela pessoa linda na sua família, nos seus amigos, e que todo dia diz, puxa, ai, meu rosto está torto, meu olho acho que não está no lugar, minha orelha eu acho que é muito grande, né? E assim, a pessoa só vê defeito nela mesma. Né? Aí aquela que você vê claramente que tem problemas, você chega perto, você nem nota, porque a pessoa te faz rir, te faz sentir bem. Né? Então, essa é a beleza. Nós estamos transformando a nossa vida, nós não estamos aqui para... É difícil, como o senhor já disse, é difícil. Mas é difícil quando você não entende. E aí sim, para mim, seria difícil. Aconteça o que acontecer, mas se eu entendo, aí eu falo, não, tudo bem, senhor, eu entendo o que está acontecendo. E é por isso que eu prezo tanto o estudo, porque entender é fundamental. Porque se você entende, você pode agir. Mas vamos lá. Oi, Sebastião. Eso es lo que a mí me llamó mucho a atención, y lo que me hizo pensar el texto es cómo a doctrina nos esclarece tanto, ¿no? Eu, no meu caso, antes da doctrina, eu acho que estaba así como en una caixinha, todo limitado, ¿no? Y como a doctrina abre todas esas puertas, ¿no? Y muestra como todo o panorama, ¿no? Entonces, como con estudo uno va comprendiendo su lugar, por qué uno está aquí, qué está haciendo, ¿no? Y, o sea, entender, comprender eso es todo, ¿no? Porque va esclarecendo, va iluminando toda esa oscuridad, ¿no? Que está dentro de nós, mas você acepta porque você compreende por que isso está lá, e é fruto tuyo, ¿no? Você está aqui porque você chegou até lá, ¿no? Então, como a doutrina esclarece e como, não sei, é maravilhoso de poder saber, de poder entender, de poder compreender que está acontecendo, não? E é como que te abre a porta ao infinito, não? E não sei, só te faz feliz de saber e de entender, não? O que estamos fazendo, por que estamos trabalhando, não? Porque você pode dizer, você tem que ser bom. Sim, está bom, eu compreendo, mas por que tenho? Por que tenho que fazer isto, outra coisa? Então, o aclarecimento que te dá o conhecimento, o estudo, eu acho que é ótimo, não? Como primordial. Sebastião, isso mesmo. Vou comentar no segundo texto, uma das palavras claves para mim é aceitação, um pouco como isso que Sebastião disse, aceitação, e essa é uma das coisas que a doutrina traz para mim, no sentido de esclarecer tudo isso sobre as nossas vicissitudes que sofremos, nosso envolvimento e nossa responsabilidade, sobretudo que a doutrina nos convida todo o tempo a fazer esse estudo de nós mesmos, de compreender tudo isso que acontece conosco. Então, se nós compreendemos realmente os ensinamentos da doutrina, isso vai nos levar inevitavelmente à aceitação de nós mesmos, tal e como somos, aceitação dos outros, a fazer sempre o melhor que nós podemos, nos traz muita esperança, muita força, coragem para enfrentar a vida. Isso é o que a doutrina traz para mim. E eu estava também pensando que quando empreendemos esse trabalho de reforma íntima, quando entendemos que precisamos levar nossos sentimentos, elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos, então nós vemos que a vida não é tão difícil, o problema somos nós, nossa percepção,
e a doutrina muda nossa percepção todo o tempo. Né? Então, eu penso que nós todos precisamos dessa mudança, mas, sobretudo, essa aplicação prática dos ensinamentos da doutrina todos os dias, todo o tempo. Muito consciência. Obrigada. E estava pensando... perdão. Oi, Vera. Pode falar. Eu estou sem o computador hoje, ele não quis abrir, como o seu Jairo disse, eu estou aqui no celular. E eu sei exatamente dessa pessoa que você falou, né? Mas acho que ela não tem 1,5 metro, não. E ela está fazendo palestra, sim. Mas o interessante, eu queria falar... Ela tem menos de 1,5 metro, né, Vera? Tem. Eu queria dizer deixemos claro. que o que o Sebastião falou, né, que a gente abre um horizonte muito amplo. E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que esse horizonte vai muito longe, vai muito além do que a gente pensa e pode alcançar. Quer dizer, a gente está tentando, mas é um caminho longo e tem muita coisa para a gente aprender, né? Então, o Espiritismo é isso, para mim. Abriu um horizonte, principalmente nesses últimos anos de pandemia, que eu me dediquei mais a leituras e palestras, ouvindo bastante coisa, e juntamente com o trabalho de vocês, eu acho que abre muito os horizontes da gente, né? A gente consegue enxergar um pouquinho mais adiante, mas tem muita coisa ainda para aprender. Obrigada. Obrigado, Vera. Tem um espírito, né? Uma frase na Revista Espírita de 1865, de um espírito chamado... a Paula tinha levantado a mão. É você. Lá, já te dou a palavra, Paula. De alguém chamado Lavater, né? Lavater, ele foi uma antiga encarnação de Eurípides Barçanufo, em que ele diz que se nós soubéssemos a grandeza e a riqueza que existe na palavra espiritismo, nós não nos atreveríamos a falar essa palavra sem um grande respeito. É preciso ter um imenso respeito para falar a palavra espiritismo, porque o espiritismo salva vidas, o espiritismo muda a nossa vida, o espiritismo tira tira as pessoas do abismo, do sofrimento. O espiritismo é grandioso, né? Ele nos abre portas para nosso crescimento intelectual, ele abre portas para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Está tudo no Espiritismo. A gente encontra resposta para tudo no Espiritismo. Então, nós não podemos pronunciar essa palavra sem ter um grande respeito por isso, né? E a gente não tem, nós estamos aqui estudando, né, como se nós estamos de parabéns, e nós temos que nos considerar de muita sorte, porque se a gente olhar em volta, quantas pessoas que nós conhecemos que não tem nem ideia do que a gente está fazendo aqui, não tem nem ideia do que tem num livro de André Luiz, do que tem no livro dos Espíritos, as pessoas não têm ideia, e nós temos a riqueza de tudo isso nas nossas mãos, né? Então, como a Adriana disse, a responsabilidade é muito grande sobre nós mesmos, porque isso implica em mudança, isso implica em mudança de vida, em compreensão, em crescimento, né? Para que a gente mude a nossa vida, porque a gente passa a entender tudo que nos acontece, e a gente aprende a bem sofrer, porque existe o bem sofrer e o mal sofrer, né? Então, a gente aprende o que é o bem sofrer, que é porque não existe dor para nos fazer, porque Deus não pune ninguém, né? A gente, entendendo que o sofrimento e a dor liberta e ensina, a gente aprende a bem sofrer, né?
Então, só nisso, o Espiritismo é maravilhoso, porque a gente passa a entender grande parte do nosso sofrimento todo nessa vida e daqueles que vivem conosco, e a gente vê de uma outra forma a vida. Mas a nossa responsabilidade não pode parar aí. A gente tem também a responsabilidade de passar esse conhecimento para frente. O Espiritismo não pode só mudar a nossa vida. O Espiritismo precisa ajudar outras pessoas, e a gente que conhece precisa espalhar essa notícia, né? E a gente tem que tomar cuidado para não ficar só no conhecimento. A gente tem que tomar cuidado para que esse conhecimento seja transformador, porque a gente também vê muita gente conhecendo o Espiritismo, mas esperando passes de mágica, que caia do céu, ou a resolução de um problema, que caia do céu, que a dor desapareça do dia para a noite, e não é assim. O crescimento exige trabalho, exige esforço, né? Então, às vezes a gente vê, as pessoas nos procuram e esperam que que aconteça um milagre. Milagre não acontece, porque a transformação é nossa, é um trabalho pessoal. Então, o Espiritismo é, sim, uma riqueza, ele é grandioso, mas a construção, né, o trabalho é pessoal, e é o autoconhecimento, e ninguém faz por nós. As asas da sabedoria, como a gente diz sempre, né, as asas da sabedoria e do amor não vão crescer porque eu conheço o Chico Xavier, ou porque eu estou casada com César, ou porque alguém vai fazer com que essas asas cresçam. O crescimento é nosso, é trabalho nosso, trabalho pessoal. Então, a gente não pode esperar cair nada do céu, e estudar é importante, sim, mas o estudo e a prática, né? Porque de nada adianta entender, conhecer e no dia seguinte esquecer e voltar só na sexta que vem e continuar estudando se nada muda. Isso não resolve. Isso aí. Oi, Davi. Com licença, eu falo espanhol e uso tradutor. Minha pronúncia não é boa. Estou aprendendo português. Meu personagem é mais mental do que emocional. Recentemente experimentei COVID e solicitado que me ajudaram a compartilhar o sofrimento de depressão e da doença. A crise existencial é muito forte. Consegui sair disso com oração e ajuda espiritual. Pensei, qual seria o comportamento de Deus no meu lugar? Pensei em meus compatriotas mexicanos que não conhecem o espiritismo. Conhecimento e ajuda em comunidade, solidariedade e convivência humana salva do abismo. A verdade nos torna livres e amados irmãos. Você transformou a tua dor em remédio para os outros. Então, Deus te abençoe, conte conosco com a Yuri, com o Sebastião, que vão ser os nossos braços aí nisso, mas conte conosco, conte com o grupo, para que você possa, né, nesse propósito teu de levar a mensagem, como você disse, informação e conhecimento salvam, né? E isso é muito importante, né? Obrigado. Vá em frente, Davi. Então, não desista, não. Prossiga firme que os caminhos vão se abrindo. Já se abriram. É muito bonito, gente. É muito bonito e nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo e nós vamos construindo. Oi, Paula. Eu penso assim, né? Todo esse entendimento que a gente passa a ter, conhecimento através do estudo e o do porquê das coisas, né? Que nós somos os herdeiros das nossas próprias ações, fica muito mais fácil você não se revoltar, porque eu acho que a revolta, ela corrói todos os nossos relacionamentos,
com as outras pessoas e conosco mesmo, né? Então, a gente se deprime, a gente se chateia, a gente se questiona, por que isso, por que eu, por que aquilo. Então, quando você passa a entender os porquês, mesmo não sabendo quais foram as ações que levaram a isso, você passa a não ter esse sentimento de revolta. E o mais importante é você olhar para o que te acontece não como uma prova, mas como uma oportunidade, que muitas vezes foi você mesmo que pediu, né? Eu aguento o tranco, eu quero essa oportunidade e eu vou passar por ela. Então, quando eu paro e penso o que acontece na minha vida, que é uma vida ótima, mas que sim, como todos nós, tem coisas que nos magoam, que nos machucam, e que você pensa, por que eu tenho isso e o outro não, ou o contrário, eu não tenho e o outro tem. Você para e fala, opa, tá aí uma oportunidade do meu crescimento. Através desse questionamento, tem um motivo, tem uma base, tem um porquê. E como eu vou sair disso? Não vou usar a palavra vencedor, mas ganhando competência e experiência para que eu não repita esse mesmo erro. Porque esse é o meu propósito, né? Então, você passa a ver os problemas de uma maneira que eles venham a somar na sua vida, para que você seja uma pessoa melhor. E não que você se revolte e seja uma pessoa pior o tempo todo se dizendo o porquê, porque eu sou injustiçada. A gente não é vítima, né? Nós não somos vítimas. E, ao mesmo tempo, já plantando a sementinha da próxima encarnação ou do meu desencarne saudável, vamos dizer. Porque a gente tem que pensar nisso. Se eu morrer revoltada com a vida que eu tive aqui, como que eu vou chegar no plano espiritual? Também revoltada. E eu não quero chegar assim, eu quero chegar ciente que eu tive uma grande oportunidade de renascer, de conhecer, estar perto dos meus familiares, meus amigos, das pessoas que não gostam de mim, e como eu vou reagir a isso, né? Então, hoje eu encaro tudo isso como uma grande oportunidade. E até pouco tempo atrás, eu ficava me perguntando, por quê? Por que que todo mundo tem uma família assim, 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 e eu não? O que que eu fiz de errado? Não sei se eu fiz de errado ou não fiz, ou se eu sou só a pessoa que pode harmonizar esse contexto, ou não, ou sou a pessoa que mais tem que aprender com isso. Mas é uma oportunidade para todos, então vamos aproveitar, né? E isso você só tem essa dimensão quando você conhece a doutrina, porque senão você acha que Deus escolheu aleatoriamente quem vai sofrer e quem não vai, quem vai ter problema e quem não vai, quem vai ter dinheiro, quem não vai, sei lá, né? E é muito satisfatório você saber que tudo acontece como deve acontecer, né? Tá tudo certo, a sua família, o seu corpo, o lugar que você mora, o trabalho que você tem, e o que não é tão satisfatório para você está em suas mãos a mudança. E você pode fazer isso, porque é o seu controle, é o seu contexto. Tem coisas que você não controla, mas o que está no seu controle, você deve usar a seu favor da melhor maneira possível, né? Para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento emocional. Então, nós estamos aqui por conta da oportunidade que nós recebemos. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade com estudo, com paciência, com simplicidade, com humildade. Fácil não é, mas o caminho é a gente acordar para isso, e nós todos acredito que estamos acordando, né? É isso. Beleza. Excelente, Paulo. Nossa. Não, eu ia falar que mudar para ninguém é fácil, né? A mudança não é fácil para ninguém. Conhecendo o Espiritismo,
a gente tem uma base filosófica maravilhosa, né, que fala da importância de estarmos abertos para a mudança, de nos esforçarmos para a mudança. Mas e é tão triste quando a gente cruza com pessoas, né, que nos é tão querido, né, e a gente não consegue fazer nada pela pessoa. Eu fico tão triste, porque eu estava falando justamente sobre isso, né, da gente levar a mensagem, de convidar as pessoas, e sempre que eu tenho oportunidade, eu ofereço um livro, eu falo de como eu penso, de como isso é importante para mim, mas a gente sempre se depara com pessoas que são muito fechadas para a mudança, né? E eu tenho uma amiga muito querida, e ela tem 2 filhas gêmeas. Para uma filha tudo funciona assim, cai do céu, sabe? Tudo vai encaixando perfeitamente. E para outra filha gêmea, as coisas são sempre muito difíceis, sempre teve muita dificuldade. E essa minha amiga, ela fala, a vida é assim, uma tem sorte, a outra não tem. Então, é complicado, né? Como que a pessoa pode viver tendo essa concepção? Olhando para 2 filhas gêmeas, criadas juntas do mesmo jeito, uma, tudo funcionou na vida toda, e a outra sempre teve que lutar muito para ter tudo, para ter as coisas, e sempre sofreu com problemas. Então, a gente tem mesmo que aproveitar, né, a oportunidade de ter esse conhecimento, e de poder compreender como que as coisas são e as razões das coisas, né, de serem de tal forma e não de outra forma, né? Então é muito rico. Eu estava pensando um pouco como Giovana, quando eu penso, eu recebi tanta luz do Espiritismo, eu me perguntava como eu posso retribuir tudo isso que eu recebi, porque nada recebe sem ter um compromisso de devolver, né? Então, eu penso todo o tempo, como eu posso fazer mais? É que eu estou retribuindo, é que eu estou cumprindo meus compromissos, meus compromissos com meus... os compromissos que adquiri com meus irmãos do passado, com meus benfeitores que me ajudaram no planejamento de minha reencarnação, os que estou no cumprimento das minhas ações. Então, essa responsabilidade que Giovana fala, para mim, eu penso que é uma grande responsabilidade passar esse conhecimento, passar nossa experiência, ser o exemplo para os outros com tudo isso que nós recebemos, com todas essas mudanças. Obrigada. Mesmo, Yuri, e passar não por se sentir obrigado, mas como um ato de amor, né? Como um ato de amor à vida, a Deus, por ser, né? De reconhecimento. E quando Jesus fala, né? Quando ele foi interrogado, né? Pelos fariseus, e Senhor, qual é o mandamento? Né? Ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, como é que eu posso amar qualquer uma dessas 3 criaturas se eu não entendo quem elas são? Como é que eu posso me amar se eu não sei quem eu sou, se eu não me entendo, se eu não me aceito? E alguém falou aqui, e acho que foi a Giovana, a aceitação, acho que foi a Paula, né? A mudança está na nossa mão. A aceitação não é você aceitar quem é para continuar sendo quem é. A aceitação é o primeiro passo para você se amar e se transformar em quem você deve ser. Então, eu lembro de um amigo que ele tinha, né, uma questão difícil com a sexualidade dele, né? E eu falava, mas qual que é o problema? Por que você está sofrendo tanto? Você já não entendeu isso? E ele não queria só entender, né? Ele queria viver a sexualidade dele, mas infelizmente de um jeito que o levou a se perder. Porque não existe nenhum problema em ser hétero, homo ou não ser nada. Isso é só a nossa condição deste momento.
seja lá qual for a nossa sexualidade, corpo, condição social, nível intelectual, família, não importa, é o que é que nós fazemos disso. Né? Então, eu me entendo, eu preciso me entender, e a doutrina espírita me ajuda a me entender, porque ela me explica, né, por que que uma pessoa que tem um corpo masculino nasce com a psicologia feminina, ela me explica, a doutrina me explica. Depois que eu entendi isso, vem a questão, e daí? O que é que você vai fazer disto? Porque seja lá qual for a nossa vida, seja lá qual for a nossa condição social, a doutrina nos ensina a transformar a nossa vida em algo nobre. Seja nobre. Tua sexualidade é secundária. Tua condição social não tem importância nenhuma. Tua idade, tua conta bancária, ser gordo ou magro. Ser gordo ou magro, preto ou branco, não tem a menor importância. Você é capaz de se transformar numa pessoa nobre? Você é capaz de viver, seja lá o que for a tua condição de vida, com nobreza? É isto que importa. Aí eu me amo. Mas eu não posso me amar, só me amar, porque aí eu vou ser um egoísta. Então eu me amo, mas eu olho para os outros e os amo na mesma medida que eu sou capaz de me amar. E aí eu vejo que amar os outros também pode ser um sintoma de egoísmo se eu me limitar a isso. E eu preciso amar a mim mesmo e aos outros, mas primeiro eu preciso amar a Deus. Porque Ele é maior que nós todos. E eu não posso amar as criaturas mais do que eu amo o Criador delas. Seria ter o quadro da Mona Lisa na minha frente, o Leonardo da Vinci, e eu escolher o quadro da Mona Lisa. O Criador está do lado. Eu não posso amar a obra dele mais do que ele. Eu preciso amá-lo primeiro. Ele criou aquilo. Então, mas se eu não entender quem é Deus, se eu não perceber como é que ele funciona, se eu não entender a ação dele na minha vida, como é que eu posso amá-lo? Então, ele nos criou. Nós estamos no melhor lugar do mundo, temos o melhor corpo, temos a melhor psicologia. Ah, você tem conflito? Pode ter certeza que você precisa do conflito. Nasceu numa situação difícil? Ah, pode ter certeza que nós precisamos da situação difícil. Nasceu com tudo fácil? Presta atenção, porque isso é um perigo. Você precisa usar bem a situação de facilidade. Nós temos tudo o que precisamos. E até o que nos falta é presente de Deus. Quando nós entendemos. E às vezes a gente não entende. Agora, por que que nosso pai... Para perguntar para si mesmo, honestamente. Por que que você criaria algo? E como é que você pode criar algo e não amá-lo? Se Deus nos criou, é porque Ele nos ama profundamente. Nós somos importantes para Ele. Nós somos essenciais para Ele, cada um de nós. Ele nos ama. Nos ama tanto que nos deixou livre, nisso Ele errou. Mas a gente aprende, né? Lógico que Ele não errou, né? Ele sabe que a gente vai aprender com a liberdade, né? Mas Ele não vê a hora que a gente entenda. Já experimentou tudo, meu filho, já bateu cabeça um monte de vezes, já entendeu, né, que você pode vir para o banquete, que você pode fazer parte da minha riqueza, que você pode ser feliz. Nós estamos chegando na condição de quem não quer mais só beber a água. A gente quer aquilo que Jesus prometeu para a samaritana. Se tu soubesses, mulher, quem te fala, você se transformaria numa fonte de água viva. E é o que a Yuri falou, né? Quando você partilha, quando você leva a mensagem, quando você transforma a sua vida,
você vira uma fonte de água viva. E cada um de nós é potencialmente essa fonte. Mudar a nossa vida, só de mudar a nossa vida nós viramos fonte, porque os outros podem se espelhar. E faltam exemplos nesse mundo. Faltam exemplos. Faltam pessoas decentes, faltam pessoas nobres, faltam pessoas honestas, falta sinceridade. E quando você começa a viver assim, os outros podem se espelhar em você. Você vira luz, você vira água, você vira caminho. Então, o convite para nós todos é esse. Não existe necessidade de esforço e sacrifício. A parte de esforço e sacrifício é só para a gente se livrar do passado. Tratá-lo, corrigi-lo. Mas o futuro é uma construção que nós já estamos fazendo. Cada dia é uma bênção, cada hora é uma bênção, cada momento é uma bênção, cada livro, cada pessoa, cada segundo que nós temos nesse mundo é uma bênção. Quando a gente entendeu isso. Aí a tristeza vai saindo do coração, a insatisfação, os medos, as angústias, nós vamos assumindo as responsabilidades, né? Porque nós vamos percebendo que a vida, que é a coisa mais bonita do que a vida depender da gente. Né? Os nossos irmãos que vêm ao centro espírita ou que vão às igrejas, né? Pedindo para que alguém tire a dor deles, tire a dor. Né? Lógico que ele está sofrendo, lógico que a gente entende. Né? Mas o segredo é você pode tirar a dor. Você. Alguém pode te ajudar no começo, alguém pode nos socorrer, nós precisamos uns dos outros. Mas a coisa mais bonita é que nós podemos tirar a dor. E não só tirar a nossa, depois a gente pode tirar dos outros. Então, que a gente viva, né? Plenamente, com muita alegria. Como a Giovana disse, é um privilégio, é uma honra, né? Que a gente conheça tudo isso. Muito bom. O nosso tempo se esgota, mas nós tivemos, com certeza, um estudo abençoado, né? Que essa compreensão possa fazer o processo alquímico, né? De transformar o nosso mundo interior com amor. Né? Com amor. Nós não precisamos de julgamentos, de juízes, Deus nunca nos julgou, ele só deixa a gente viver com as consequências do que faz, porque senão a gente não aprende, né? É só isso, ele não nos julga, ninguém está sendo punido por nada. Né? É bonito como Deus age conosco, é sinal de amor, de confiança. Né? E você não entendeu, meu filho, não tem problema, eu tenho certeza que você vai entender. Mesmo que doa um pouco, que você tenha que sofrer, que os espinhos te firam, você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender. É amor. Né? Oi, Daniel. Que você está falando sobre isso, eu posso dizer assim, hoje eu estou um pouco feliz comigo, porque pela primeira vez tem um texto que eu entendi, sabe? Todos os outros textos que eu falo, nossa, o que eles estão falando, sabe? Ou às vezes eu só ia começar a entender lá no final, quando você resumia, tu fala, é sobre isso e tal. E esse texto, ele caiu que nem uma bomba, esse texto, porque nossa, entendi o texto, sabe? Tipo, até fiquei meio feliz, assim. E para mim ficaram duas palavras que se a gente fosse juntar, que seria aceitação e ação, né? Que eu acho que é o mais importante para mim do que eu tenho escutado, que você tem aceitação para ter paciência, né?
serenidade, mas você tem que ter ação, né? Que é aquilo que você falou, que é para transformar a sua vida em uma coisa nobre, né? Então, até fiquei feliz assim, falei, caramba, até que enfim, né? E o que eu achei mais interessante também é a beleza do texto, que ele consegue resumir isso tudo que a gente falou, acho que em 2 palavras que eu anotei aqui de cara, que é desinibição construtiva. Eu acho que tudo que a gente falou, acho que se resume a essas 2 palavras, e então eu escrevi aqui, isso aqui já está guardado, e eu estou feliz que eu entendi. Só entendeu como explicou. E tá vendo? Se você desistisse quando não entendeu, o entendimento nunca se faria. Né? Então é esse o processo, né? Que a gente não desista. Né? Tudo vai ficar melhor, tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais bonito. Né? E a gente vai vendo que uma parte dessa ação, Daniel, uma parte dessa, nós temos a Bíblia toda aqui, Daniel, Davi, uma parte dessa ação é deixar Deus agir em nós. Que até isso é nossa ação. Entendeu? Isso também é uma ação, mas é eu dizer, Senhor, eu sou uma massa informe, e eu não fiz lá um bom trabalho com minha pretensão de arquiteto. Né? Agora, eu quero que o Senhor me modele. Então, essa também é uma ação nossa, que é quando nós agimos como Jesus falou, né? Sejam como crianças, né? Se deixem moldar, se deixem modelar, né? E é isso que nós estamos tentando fazer, né? Então, uma boa parte dessa ação, às vezes, é simplesmente dizer, Senhor, haja na minha vida, me transforme, né? Eu aceito, só que agora eu aceito, eu não me oponho mais, né? É isso, muito bom, Daniel, excelente. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, divino escultor das nossas almas, nós te pedimos, Senhor, humildemente, que nos aceite, que nos permita nos dirigirmos ao Senhor, que nos permita, Senhor, sentarmos na relva, em face daquela montanha, na qual o Senhor nos explicou as leis do amor e da vida. Permita-nos, Senhor, olhar, contemplar, silenciar. Nós não queremos mais falar, queremos silenciar. Não queremos mais, Senhor, expressar nossas vontades e desejos. Queremos saber o que nosso Pai quer para nós. Queremos, Senhor, acolher, finalmente acolher a Tua mensagem de amor, a Tua presença de luz. Ilumine, Senhor, as nossas vidas. Abençoe os nossos caminhos. Envolva num profundo amor nossos entes queridos. Abençoa-os, Mestre, para que também possam acolher a alegria, a renovação. Abençoa, Senhor, o nosso coração. Liberta-nos de nós mesmos.
e que a nossa alma possa, Senhor, se transformar numa fonte de água abençoada. Nós te agradecemos, Mestre, pela beleza do conhecimento espírita, pelo amor destes espíritos iluminados que nos envolvem, que nos amparam, que nos ensinam o caminho. Não temos palavras, Mestre, para agradecer, para reconhecer diante de Ti quão gratos somos pela bênção do entendimento. Dá-nos a força, Senhor, a coragem para viver plenamente aquilo que começamos a compreender. Nós agradecemos, Senhor, a presença destes emissários do amor que nos envolvem e nos amparam. Abençoa, Mestre, aqueles que ainda não percebem, que ainda não enxergam. Eles logo verão. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que a alegria de Te servir faça parte da nossa vida. Que na simplicidade das nossas vidas, dos nossos lares, nós possamos ser gratos e que cada dia, Senhor, cada minuto da nossa existência seja iluminado pela Tua presença. Te pedimos que nos permita, Senhor, permanecer. Silenciamos para Te ouvir e que a Tua voz ecoe nos nossos corações. À medida que nos limpamos de nós mesmos, fazemos espaço para acolher a Tua voz, para que ela ecoe nas nossas almas, vazios de nós mesmos, cada vez mais plenos do Teu amor e da Tua luz. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite.